Bom, então, essa é uma entrevista da revista Z Cultural, que é a revista do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, um programa que também é uma linha de pesquisa do Programa de Ciência da Literatura, de pós-graduação, e é uma revista que já tem bem 20 anos, né? Antes de começarem, por necessidade, até as revistas digitais, as revistas eletrônicas. Então, Jefferson, a primeira coisa é a gente agradecer muitíssimo a você por achar esse tempo. A gente sabe que você está super solicitado internacionalmente, então, muito obrigada por vir conversar conosco. E nessa editoria, nós temos um professor convidado para ajudar nessa entrevista, que é o Jorge Amaral. O Jorge Amaral é doutor em literatura brasileira, também pela UFRJ, e professor do Conservatório Brasileiro de Música. E está aqui também um pós-doutor lá do PAC, o Lucas Bandeira de Mello, que é um dos editores executivos da revista Z. Então, o que a gente vai fazer é gravar a sua entrevista, vamos pedir para que ela seja transcrita, faça parte do próximo número da revista Z, e as revistas, as nossas revistas, elas têm a seguinte estrutura. Nós temos um dossiê, que, nesse caso, o dossiê é um dossiê organizado pelo professor Júlio Tavares, da UF, que se intitula Racismo Antirracismo. Mas, independente do dossiê, nós temos outras partes mais livres, temos um outro setor, que vale a pena ler de novo, e temos as entrevistas. Mas a gente busca que haja uma certa harmonia no número, não forçosamente, mas, de alguma maneira, em torno da discussão do dossiê. Tá bem? Então, quem começa? Lucas, depois você passa para sim, sim. o Jorge, só uma apresentação. Deixa eu mostrar aqui, né, o que é mais importante, que é o livro de que a gente vai pedir que o Jefferson Tenório fale, esse extraordinário O Avesso da Pele, edição da Companhia das Letras. Então, vamos lá, Lucas. Boa tarde, Jefferson. Obrigado por estar aqui. Bem, só primeiro para começar, falar que o Jefferson ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1977, mas mora em Porto Alegre, onde ainda não terminou, se não me engano, doutorado em Teoria Literária pela PUC do Rio Grande do Sul. E ele é autor de 3 romances, se eu não estiver enganado: O Beijo na Parede, de 2013, Estrelas Sem Deus, de 2018, e O Avesso da Pele, de 2020. Eu acho que a primeira coisa que eu queria perguntar, na verdade, era saber um pouquinho dessa trajetória do Jefferson, a escrita desses... Primeiro, também essa mudança do Rio para Porto Alegre, e esse processo de escrita desses 3 romances até chegar no Avesso da Pele. Bom, então é um prazer estar aqui com vocês. Beatriz, obrigado pela gentileza do convite. Me senti muito honrado de poder conversar com vocês, né, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é minha cidade natal, e sempre quando eu posso eu volto, né, e no verão eu deveria estar aí, mas infelizmente, né, vamos ter que esperar mais um pouco. Obrigado, Lucas e Jorge também. E, bom, a minha trajetória, ela começa no Rio de Janeiro, né, eu nasci em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, depois morei em Bangu, morei também em Magalhães Bastos, e também em algumas regiões da zona norte, né, do Rio de Janeiro, e depois eu fui parar na Lapa, e por fim fui parar em Copacabana, né, e ali foi onde eu vivi
uns melhores momentos assim da minha pré-adolescência, né? A minha escola, que hoje, se eu não me engano, é um lar de idosos, ali em Copacabana, ficava na beira da praia, assim, né? De frente para o mar. Me lembro de matar a aula e jogar bola e entrar no mar. Isso ali com 10 anos de idade. Mas acontece que a minha mãe acabou se separando do pai da minha irmã, que não é que não é o meu pai, é biológico, né? Eles se separaram, então a nossa vida acabou sofrendo um revés, né? E aí nós fomos morar um tempo no Meier, no Rio de Janeiro, e do Meier é que nós viemos então para Porto Alegre, que é onde mora a maior parte da minha família, né? A minha avó, que já é falecida, os meus tios, os meus primos, todos moram aqui em Porto Alegre. E aí essa mudança do Rio de Janeiro para cá talvez tenha me influenciado de maneira assim muito profunda, direta, por vários aspectos, né? Acho que o primeiro deles foi a temperatura, né, que eu senti assim. Nós nos mudamos para cá em junho de 1988, né, quando nós viemos para cá. E aí, então, nós saímos de uma temperatura de 28 graus do Rio de Janeiro e entramos aqui numa temperatura de 10 graus, né? E esse frio, e a gente não tinha muita roupa de inverno, eu não tinha nem tênis, né? Eu andava de chinelos. E aí fomos parar num bairro periférico aqui de Porto Alegre, no bairro Bom Jesus, e isso me afetou profundamente, acho que na minha escrita e no modo como eu passei a ver a vida, né? Eu achava que eu tinha um problema de visão, que era um problema de que as cores, quando eu vim para cá, elas deixaram de ter uma vivacidade. É como se eu visse as coisas com opacidade, assim, né? As coisas são opacas. Desde que eu vim para cá, né? E foi do dia para a noite. Eu cheguei aí no neurologista, fiz exames, mas ninguém conseguiu ver nada de concreto, assim, nenhum tipo de doença, né? Mas a partir de então foi assim que eu comecei a ver as coisas, né? Uma certa opacidade e com esse frio de Porto Alegre, e aí também a parte da cidade mesmo, né? Uma cidade que é bastante fria nos relacionamentos de amizade. Eu demorei muito tempo para fazer amizade. É uma cidade também extremamente racista, e isso eu comecei a perceber muito cedo. Não que o Rio de Janeiro não seja, mas aqui em Porto Alegre a coisa me parece ser mais escancarada, assim, né? Ou seja, as pessoas não têm vergonha de dizer que são racistas, e não é de agora, né? Isso já vem já de muito tempo. E aí, então, por aqui em Porto Alegre também peregrinamos por vários bairros, né, de Porto Alegre, até a gente conseguir chegar numa casa, num bairro periférico também, e ficamos ali por cerca de 15 anos, e foi o tempo, então, que eu comecei a estudar, entrei na faculdade de letras, uma faculdade particular. Fiz 3 anos dessa faculdade, mas por falta de dinheiro eu tive que parar de estudar por um ano. Comecei a estudar novamente por conta. Depois entrei num cursinho para pessoas negras aqui em Porto Alegre. Fiz vestibular e passei na Universidade Federal. E a partir dali, então, eu me tornei professor, né? Eu atuo na sala de aula já faz 20 anos que eu estou em sala de aula. E nesse meio tempo escrevi, então, esses 3 romances, né? O Beijo na Parede é de 2013, demorou 6 anos para que ele ficasse pronto. O Estela Sem Deus, 5 anos para que ele ficasse pronto. E o mais rápido deles, né, que foi o Avesso da Pele, que foi 2 anos, né, de escrita. Mas é curioso porque eu estava mexendo nos meus caderninhos de anotações que eu tenho aqui. Eu tenho cerca de 25 cadernos uma espécie de diários, né, que eu tenho de anotação. E eu peguei um diário de 2008 e já havia ali ideias para fazer o romance O Avesso da Pele. Então, vejam como isso é curioso, né? Que o romance ele começa a ser gestado muito antes, quando a gente acha que senta para escrever, mas não é naquele momento, né? Ele começa a ser gestado muito antes. Então, foi essa a trajetória, né? Assim, resumidamente, até chegar, então, na Estela Sem Deus, né? Que foi publicado em 2018, e depois chegamos aí em 2020 com o Avesso da Pele.
Legal. Jorge, você quer... Quero sim. Jefferson, é um prazer conhecer você. Uma alegria enorme ler seu livro. Um livro importantíssimo, necessário para a gente. Sempre quando a gente pensa no livro ou vai pesquisar sobre o livro, sobre o avesso da pele, a gente esbarra, em alguns casos, com a noção de que o livro é sobre as relações raciais, sobre as tensões raciais, né? Sobre a relação do indivíduo negro com o espaço em que ele está habitando, né? E isso eu concordo. Eu acho que é também isso daí, porque essa relação é uma relação quase bélica, né? Isso chega a estar presente no livro, sobretudo por conta da representação de Ogum, né? Que é o orixá ali, o orixá bélico. Então, eu concordo que o livro é sobre essas relações também de batalha. Agora, se a gente for pensar, o livro é construído pela narrativa do filho em relação ao pai. Então, me parece também que o livro é sobre uma relação de afeto também, né? Então, eu queria saber de você, assim, se o livro é um livro que fala das relações de afeto, se fala das relações de batalha, se é uma convivência entre essas duas relações. Eu queria que você falasse para a gente dessas relações no seu livro. Bom, obrigado, Jorge, pela pergunta. Eu acho que é bem importante esse ponto, porque logo no início, quando o livro saiu, em agosto, eu comecei a dar uma série de entrevistas, e nas primeiras entrevistas que eu dei para os jornais, para a revista, acho que as primeiras 2 entrevistas, os jornalistas bateram muito nessa tecla, assim, né, de ser um livro sobre racismo. E na época, como eu estava ali no meio enfim, no meio de tudo que estava acontecendo, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. O livro recém tinha sido vendido para o cinema, era tradutores entrando em contato comigo, diretores de cinema, era um monte de gente me procurando, assim, e eu estava me perdido, assim, porque eu até então, eu não tinha ainda falado publicamente sobre o livro, né? Eu tinha conversado com os editores, tinha conversado com pessoas mais próximas, mas aquelas 2 primeiras entrevistas me deixaram, assim, bastante incomodados, justamente por esse enfoque sobre o livro ser um livro sobre racismo, né? Tanto que atrás, na contracapa do livro, se fala, então, de complexas relações raciais, né? E eu fiz questão que fosse essa palavra aqui, complexas relações, e que não fosse um livro sobre racismo, né? Porque ele não é um livro sobre racismo, ele aborda as questões, como você muito bem colocou, ele aborda as questões raciais, mas não me parece que elas sejam o centro dessa narrativa, né? O centro da narrativa é o avesso disso, né? O centro da narrativa é justamente essas relações interpessoais que ocorrem entre um filho e um pai, entre um homem e uma mulher, né? São essas relações que digamos, sejam o foco. Então, o Avesso da Pele, ele é um livro sobre os afetos, né? Ele é um livro sobre a reconstrução desses afetos, ele é um livro que procura dar uma dignidade a uma existência que foi solapada pelo Estado, né? Que foi solapada pela violência, a violência policial. Então, o que o Pedro está fazendo ali, quando ele recupera essa ausência do pai, ele está presentificando esse pai. E ao presentificar esse pai, ele está, de certo modo, reconhecendo esse pai novamente, né? O Pedro acredita, ou acho que eu acredito, que nós podemos conhecer uma pessoa pela primeira vez muitas vezes. E é isso que ele está fazendo, ele está conhecendo o pai novamente, mas agora através da ausência, né? Então, me parece que isso é muito mais forte, muito mais pungente. Não é à toa que eu quis abrir o livro com a citação do Hamlet, porque esse era o tom, né, que eu queria dar ao livro. E claro que as questões raciais, elas vão aparecer, e elas aparecem ali,
várias vezes, né? Mas ela é a epiderme, né? Ela é a camada que cobre justamente esse avesso, né? E é por isso que o avesso também tem um capítulo mais extenso também, é ali onde eu esmiuço mais essas relações afetivas, né? Então, acho que, como você bem colocou, Jorge, ele é um livro sobre os afetos. Aproveitando essa questão que você está falando sobre os afetos, eu sei que é um pouco pergunta de jornalista, né? Mas eu vi que você falou já em algumas entrevistas que, na verdade, o que te deu, de certa forma, um impulso para escrever o livro foi a sua relação com o seu filho. E isso, de certa forma, o livro é isso que o Jorge falou, que o livro mostra, a relação do afeto disparado por essa relação de pai e filho. E eu também, pesquisando sobre você, eu vi que você, a sua pesquisa de doutorado também é sobre a figura paterna nas literaturas luso-africanas. E eu queria saber se você queria falar mais um pouco sobre essa questão da paternidade, como é que ela entra no livro, como é que a relação entre a pesquisa acadêmica e a escrita desse livro específico. Sim, eu faço terapia já há bastante tempo, né? Desde que eu tinha 10 anos de idade eu faço terapia, depois parei um pouco, voltei. E quando eu voltei na vida adulta, eu sempre dizia que o pai para mim estava resolvido, né? Eu dizia que eu conheci meu pai depois já na vida adulta, depois de 40 anos, eu reencontrei ele, né? E quando eu reencontrei, eu disse isso para minha terapeuta, né? O pai agora está resolvido. Doce ilusão, né? Porque não estava nada resolvido, tanto é que eu acabei fazendo meu projeto de doutorado relacionado ao pai, escrevi um romance que tem a temática do pai, né? Então me parece que eu ainda estou nesse processo de resolver, talvez eu não consiga, mas estou nesse processo. E o doutorado, ele se encaminha um pouco, não como colocar o pai, um pai africano e um pai ocidental como contrastes, né? Mas procurar as relações dessas representações nessas literaturas. Então, o que eu tenho chegado a algumas conclusões ainda parciais é que quanto mais ocidental é o pai, mais trágico ele é, mais causador de traumas ele é. E quanto mais africano, né, de países africanos, menos trágico ele é, né? E essa tragicidade, claro que eu não estou falando aqui em generalizações, porque a gente pode encontrar, por exemplo, no livro Hibisco Roxo, da Chimamanda, um pai extremamente opressor, causador de traumas, né? Mas, de modo geral, assim como fenômeno, eu tenho percebido que o pai africano ele é um pai mais coletivo, menos vertical, mais horizontal, ou seja, ele não tem todo esse poder, né, que o pai ocidental tem. Então, me interessa chegar a essas investigações, sair um pouco do campo da psicanálise e entrar mais no campo da cultura mesmo, né? Que foi onde o Freud começou, né? Ele começa no campo da cultura, né? Então, é um pouco voltar a isso para tentar entender que pai é esse. E, enquanto eu estava escrevendo O Avesso da Pele, um pouco do que eu estava pesquisando acabou entrando nesse personagem, né? Porque o Henrique, ele não é um pai trágico, né? Ele não é um pai que causa traumas, mas, ao mesmo tempo, ele também não é aquele pai muito próximo do filho, muito afetivo, né? Ele tem mais uma preocupação intelectual, uma preocupação de formação, né? E que é um pouco diferente de mim como pai, né? Porque eu sou muito afetuoso com meu filho, né? Às vezes eu acabo também atropelando um pouco a idade dele, no sentido de querer que ele leia coisas, né? Esse dia eu comprei para ele uma adaptação do Em Busca do Tempo Perdido, O Caminho de Chuan. Era uma adaptação em quadrinhos, assim, super bonita, assim, porque eu tô com um projeto de ler os 7 volumes, né? Eu consegui ler o primeiro, O Caminho de Chuan,
E eu queria que ele me acompanhasse também nisso. E aí eu dei o livro para ele ler, ele olhou assim meio desconfiado, assim, tal, mas ele acabou lendo, mas eu vi que ele não gostou muito, assim, né? Mas tem isso, assim, de querer que o meu filho queira já conhecer o mundo, ou conhecer as coisas, né, que eu acho que são válidas. E isso tem um pouco no Henrique também, né? Só que o Henrique para aí, né? Ele não tem uma relação mais próxima, né, com esse filho. Então foi um ponto de largada essa minha relação com o João, né, com meu filho, para que eu pudesse então fazer um livro sobre as relações entre pais e filhos, né? Jefferson, uma coisinha rápida. Nós todos aqui somos professores de literatura, né? E ficamos muito comovidos com o seu livro. Seu livro mexeu com a gente de uma maneira, especialmente quem já passou pelo ensino médio, quem já passou por escolas com estudantes difíceis, ou mesmo só na universidade, porque eles estão, eu considero o menino que entra hoje na universidade muito parecido com os que foram meus alunos no ensino médio alguns anos atrás. E aí, o que é muito doloroso é essa incomunicabilidade, né? Essa barreira de relações, né? Que tem a ver com relação familiar, que tem a ver com idade, que tem a ver com conflitos geracionais, mas tem a ver também com essa figura tão sofrida do professor. Isso mexeu muito com a gente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. A mim comoveu de uma forma extraordinária. Digo, puxa vida, não estou sozinha nesse pedaço. Na verdade, ele era para ser, esse livro, ele tinha um primeiro projeto de ser um livro sobre professores, né? Eu cheguei a escrever algumas coisas, algumas partes, assim, do que seria uma reunião, um conselho de classe, o que seria uma reunião com os professores, reunião com os pais. Enfim, eu queria que o livro fosse, relatasse, né, essa vivência dentro da escola, esse ambiente escolar, né? Também queria um outro livro que falasse sobre pais e filhos e queria um outro livro que falasse sobre violência policial. Então, eram 3 livros, né? E conforme eu fui escrevendo o livro, me pareceu que os 3 assuntos poderiam entrar de maneira harmoniosa, assim, né? Ou seja, que não ficasse parecendo que eram 3 livros. Né? E foi o que aconteceu, né? Ou seja, esses 3 assuntos acabaram entrando e surgiu, então, esse professor, o Henrique, que é um professor que já está bastante decepcionado com a sua carreira, ele já está esgotado, ele tem um esgotamento já mental, físico, já não aguenta mais ser professor, e tudo que ele quer é a aposentadoria. Até que ele encontra, então, uma turma de EJA, né? E tinha que ser uma turma de EJA, né? Não podia ser uma outra turma, porque é ali, naquele espaço, né? Eu dei aula para o EJA durante 7 anos, e ali naquele espaço eu aprendi muita coisa, né? Com alunos que não davam certo no turno da manhã, iam para a noite, pessoas que tinham parado de estudar há muitos anos e voltavam, né? E eu ficava me perguntando o que faz uma senhora de 70 anos voltar para a escola, né? Ou seja, ela passou por toda uma vida e ela volta para a escola, né? Então aquilo me tocava muito. Então eu quis fazer uma espécie de homenagem também a esses alunos, né, que voltam, né? Ou seja, esses alunos que ninguém quer por perto, né? Os refugos. E aí a gente tem um professor que também é tratado como um refúgio, que é tratado do modo como ele é. E aí ele encontra ali um momento, né, de redenção, que é justamente levar a literatura do jeito que ele conseguiu, né? Ele leva, então, Dostoiévski e, a partir dali, ele reencontra essa vontade de dar aula. E nós, como professores, nós somos bem assim, né? A gente pode estar esgotado, triste com as aulas, não está funcionando muito bem, mas aí tem uma aula, e aquilo já nos alegra, né? Para a semana, para o mês, né? Então, é uma homenagem aos professores,
é uma declaração de amor aos livros, né, como eu tenho dito, mas é também uma crítica ao Estado. Uma crítica ao Estado que abandona os professores com um giz na mão e dizem para eles, mudem o país, né? E ainda põe a culpa no Paulo Freire. Então, Tem nem vacina, né? Nem nem na frente nem da vacina vacina. querem dar. Não vacina, vacina veterinário e não vacina professor. Então, é isso, é uma beleza. crítica, né? E eu não sei nem se esse livro vai ser, se ele vai conseguir passar pelo conselho do MEC, né? Porque ele entrou no projeto do FNDL, para ver se ele vai ser adotado nas escolas, mas eu não estou muito confiante não, que ele, com esse governo aí, eu não sei não. Estão comprando muito pouco, né? Praticamente não existe mais essa compra, que foi uma das coisas mais importantes, colocar literatura, não apenas o livro didático, mas a literatura nas salas de aula. Sim. Jorge. Jefferson, quando eu terminei de ler O Avesso da Pele, o primeiro pensamento que me veio à mente foi assim, eu acho que eu teria muita dificuldade em fazer uma análise crítica, acadêmica, científica sobre o livro. Porque o personagem do Henrique, ele acabou sendo muito caro para mim, assim, porque a construção dele é muito parecida comigo, porque eu, assim, como o Henrique, assim, eu nasci nos anos 70, fui adolescente nos anos 80, que foi uma década extremamente hostil, né, para garoto negro, adolescente negro, sem representatividade. E a minha faculdade foi nos anos 90, né? E sou professor de literatura. Depois, você falou que nasceu em Madureira, eu também nasci em Madureira. Então, como a gente tem essa proximidade muito afetiva com o livro, eu acho que seria complicado eu ter essa visão. Para quem escreve, eu acho que obrigatoriamente tem que ter esse distanciamento, né? Para você transformar tudo isso em material estético e literatura, você tem que ter um distanciamento. Eu não sei a que custo emocional isso acontece, esse distanciamento, mas você tem que ter, né? E para mim isso acaba sendo muito caro, né? E o livro ele me acolheu, assim, ele me deu esse espaço de pertencimento, né? Porque a gente vive nesses espaços urbanos em ambientes hostis, né? Sempre dizendo que a gente não pertence àquele lugar, né? Eu já fui revistado até na porta da universidade, por exemplo, dizendo assim, olha só, você não pertence a esse lugar. E é curioso que nessa época se falava muito ainda em pós-modernismo, na coisa da fragmentação, na desterritorialização, e eu lia essas coisas e pensava, mas eu nem fui territorializado ainda, né? As pessoas estão sempre falando que a gente não pertence àquele lugar, né? Como é que eu vou me desterritorializar num lugar que eu nem fui territorializado, assim? Os meus pais não eram territorializados, os meus avós não eram, né? Então, esse seu livro ele tem esse caráter acolhedor, né, de nos colocar nesse universo de pertencimento, assim como outros, como Carolina Maria, assim como Lima Barreto, assim como o próprio Machado, né? E aí eu queria saber como é que você, os seus livros, você como escritor, e sobretudo O Avesso da Pele, se relacionam com esses escritores. Não só esses, não só Carolina, não só Lima, não só Machado, mas outros escritores que nos dão essa ideia de pertencimento, né? Como é que esses escritores, como é que eles habitam aí em você, sobretudo no Avesso da Pele, mas em você e na sua obra? Nossa, Jorge, muito bom te ouvir. E essa questão do território aí, você tem toda a razão, né? A gente não conseguiu nem ser territorializado e já querem tirar o território, né? É ótimo, muito bem. O livro, ele dialoga com várias referências, assim, implícitas e explícitas, né? Eu tenho o Machado de Assis, assim, como uma referência, né? Tem alguns quadros aqui de algumas fotos, né, do Machado, porque eu gosto de olhar para ele, de ver ele, assim, né? E ele me olhando. Eu gosto de ter essa relação, assim, meio quase de endeusamento, assim, do Machado, né?
Eu sei que ele não gostaria disso, né? Pelas biografias dele, acho que ele não gostaria disso. Mas não é uma influência, talvez, estética que eu tenho do Machado. É uma influência como pessoa e como homem negro. É como se ele estivesse me ensinando a como é que eu me porto numa sociedade racista que não permite que a gente acesse determinados espaços. É como se o Machado estivesse me ensinando a ser capoeirista, né? Que ele me ensinasse o momento de recuo e o momento do ataque, né? E o Machado fez isso muito bem, né? É por isso que ele chegou onde ele conseguiu chegar, né? Então, o que eu tenho do Machado é mais essa índole, que sempre em momentos difíceis eu penso como é que o Machado, como eu não tive um pai presente, né? Acho que o Machado de Assis fez teve esse papel aí de ser o meu pai, né? Mas como é que o Machado reagiria, né, a um momento como esse, né? Já o Lima Barreto, ele me deu uma habilidade de observação. O Lima Barreto é um extremo observador e muito irônico também, né, da sociedade, muito perspicaz, né? Os diários dele são, assim, são preciosidades, né, que ele tem. A coragem também do Lima Barreto, né? As pessoas defendem muito o Monteiro Lobato, dizendo que ele era um homem do seu tempo, por isso que ele era racista. E aí eu pergunto por que o Lima Barreto não era racista? Porque ele era negro? Né? Então, me parece que o Lima Barreto era um homem extremamente corajoso, né? Na escrita. E a Carolina Maria de Jesus, para mim, foi um acontecimento. Foi um acontecimento na minha vida, a Carolina Maria de Jesus, de poder encontrar uma literatura tão forte, tão pungente, levando em consideração todo o contexto da Carolina Maria de Jesus, né? Ela escrevia em meio à devastação, né? E aqui eu estou usando uma frase do Dostoiévski, né? Que ele diz que o escritor ele levanta a sua obra no meio da devastação. E a Carolina fez isso. Ela é uma escritora com E maiúsculo. É uma escritora que ela tinha uma força e uma vontade de escrever e de viver. Embora ela falasse sobre suicídio na obra dela, né? Mas ela tinha muita vontade de viver, de continuar escrevendo, né? E ela era leitora de toda uma tradição literária brasileira. Ela lia os parnasianos, leu os românticos, e é curioso que ela ficou de fora né, dessa história da literatura, né? Mas ela é filha também, né, desses autores, né? Então ela tem aí uma filiação. Mas o que influenciou direto, Jorge, o Avesso da Pele, foi um norte-americano chamado James Baldwin. Uhum. O James Baldwin, acho que ele me fez entender o meu lugar como homem negro no sul do país, né? O Terra Estranha, em que ele coloca ali um personagem, o Rufus, como um ser que não consegue se encontrar numa cidade cosmopolita como é Nova York, ou seja, essa América dos sonhos, né? O sonho americano que não pertence aos negros. Aquilo foi fundamental para que eu pudesse compreender o meu projeto literário. O que eu queria com o Henrique. Então, foi relendo o James Baldwin que eu consegui resolver alguns problemas que o romance foi me apresentando, né? Ou seja, como é que eu trato um personagem como o Henrique dentro de uma cidade que é hostil a ele, né? Sem que isso pareça panfletário, né? E o James Baldwin, ele faz isso de maneira magistral, né? Então, eu li, reli o James Baldwin, dei até cursos, né, sobre ele, e isso acabou, então, me ajudando bastante. Então, são essas as referências, assim, mais diretas, né, que eu posso dizer sobre o Avesso da Pele. Claro que, e dentro da estrutura narrativa, aí entra outros autores, né, por exemplo, esqueci o nome, o escritor do Náufrago, como é que é o nome? Thomas Benhar, né? Thomas Benhar escreve sem parágrafos, os diálogos estão juntos, né, com
com os parágrafos, né? Não tem uma distinção ali do que é diálogo, o que é narração e tal. Eu reli também bastante o Thomas Bernhard, reli o Saramago também, que também tem essa proposta assim mais sofisticada, né, de linguagem. Então, foi uma junção, né, de vários escritos, né, de vários autores, mas o que me afetou diretamente para escrever O Avesso da Pele foi James Baldwin. O Jefferson, você fez essa relação, né, com Lima, para começar, que é o meu objeto de estudos há 25 anos, no mínimo, e também o James Baldwin. E o Lima, por exemplo, ele é publicado até a morte, né? Depois é publicado até 24, e baixa-se o silêncio eugenista sobre a obra dele. Quer dizer, independente da própria vida do Lima, com todas as dificuldades de inserção, de ser um intelectual, né? Ele era um intelectual da maior importância, da maior competência, a dor de ser um intelectual que fazia ele exatamente esse despaisado, né? Ele não estava bem em casa, ele não estava bem na cidade, não estava bem no subúrbio, mas depois ele é vítima, até 55, exatamente todo esse movimento do racismo, do eugenismo, da dominação disso sobre a intelectualidade brasileira. O James Baldwin consegue fazer disso também, como também o Lima, a sua força, né? E escrever muito bem sobre isso, sem ser acusado. A recepção de James Baldwin já é outro tempo, já é diferente. Ele nunca é acusado, como Lima, de ser um magoado, né? Ele era um magoado, revoltado, né? Mas agora a recepção, com todas as dificuldades que a gente está vivendo, com a especial dificuldade do Sul e de Porto Alegre, nós vivemos um momento de outra recepção e outro interesse sobre essas obras que põem o dedo na ferida, né? Que revelam o racismo brasileiro, enfim, e que vem com muita força, né? São escritores que vêm com muita, muita força. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa recepção, quer dizer, a sua obra talvez tenha mais facilidade de aceitação do que aquele professor, que eu não vou fazer spoiler, que é sacrificado pela sua cor. Fala um pouquinho disso. Bom, eu acho que a gente teve aí um avanço no sentido da recepção, né? Isso que aconteceu com o Lima Barreto, aconteceu também com a Carolina Maria de Jesus. Ela tem aquele boom, né, da década de 60, e aí chega a ditadura e simplesmente põe ela na geladeira e ela vai ficar por muitos anos, até meados ali da década de 90, em que ela começa a ser recuperada aqui no Brasil, né? Porque no exterior ela sempre foi pesquisada, sempre foi falada, mas aqui no Brasil ela foi colocada na geladeira por muito tempo. E isso acontece, né, com os autores negros, né? A própria Conceição Evaristo, há quantos anos a Conceição Evaristo escreve, viaja pelo mundo, ganhou vários prêmios, e ela começa a ganhar o reconhecimento dos anos 2000 para cá, né? E ela já é uma mulher de mais de 70 anos. Então, a gente precisa compreender que houve um avanço, né, nesse reconhecimento, na recepção desses autores, mas ainda tenho a impressão que é muito pouco, assim, né? E também tenho medo que seja uma armadilha mercadológica. Uma armadilha no sentido de, olha, os negros estão vendendo, né? Então vamos entrar nessa aí porque é interessante. Mas pela força que eu tenho visto assim de vários autores, né? A gente tem aí o Itamar Vieira Júnior, temos o Paulo Scott, né? A gente tem a Ana Maria Gonçalves. São escritores assim com uma envergadura muito forte, né? E que vieram para ficar, não vieram para ser esquecidos. Então me parece que se a gente apostar que é uma onda, me parece que vem uma outra onda,
talvez maior, e depois vem outra, e outra, né? Mas é sempre preciso estar atento, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o afropessimismo, né? Sim. Mas eu não me vinculo ao afropessimismo, né? Mas tem algumas coisas que é interessante ficar atento, assim, né? Ou seja, não achar que as migalhas que nos dão é o suficiente, né? É sempre importante a gente ter um olhar crítico, lúcido sobre as oportunidades que nos oferecem, né? Para que a gente não caia em determinadas armadilhas e fique satisfeito com o que está aí, né? Então, me parece que é um novo momento, assim, da literatura brasileira, né? O meu livro termina com uma frase: agora é a minha vez, né? E uma amiga minha me disse que esse agora é minha vez era eu ali, né? Que era eu me colocando, agora é a tua vez, né? E eu deveria ter terminado o livro dizendo que agora é a nossa vez, né? Ou seja, é sempre pensar no coletivo, porque se eu cheguei até aqui é porque muitos outros lutaram antes de mim, né? Teve a Carolina antes, né? Teve a Conceição Evaristo antes, teve o Oliveira Silveira, o poeta aqui de Porto Alegre, que veio antes também de mim, né? Então eu não cheguei aqui sozinho, eu só cheguei porque antes de mim muita gente teve que lutar, né? Então eu vejo por aí. Bem, isso que você falou agora, tem um momento no romance em que o narrador fala alguma coisa como que ele sempre nunca sabia se aquilo, que ele não conseguia avaliar os próprios fracassos, porque a sociedade o tempo inteiro falava para ele que tudo que ele faria seria fracasso, mais ou menos algo assim. Uhum. E você traz isso, então, você traz essas questões para o romance, eu acho uma coisa muito boa. Mas eu queria te perguntar uma coisa, porque eu acho que me parece, eu como leitor, que o título do romance, ele de certa forma ele já anuncia a imagem que vai de certa forma dominar o romance. Você tem o avesso da pele, o avesso da pele é a subjetividade, o eu, a pessoa, o indivíduo, né, que é diferente, cada um diferente, e a pele é a identidade social, que é a marca do racismo estrutural e institucional, né? E eu acho muito interessante, porque me parece que no romance tem o tempo inteiro uns momentos em que tem um elemento que faz a mediação entre as duas coisas, que é a ferida. Tem um momento que você fala que é necessário preservar o avesso, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo. Essa questão de atravessar determina o nosso modo de estar no mundo. Em outro momento você fala, às vezes, quando você chora, quando lembra que pode chorar, você tem a sensação de que aquela ferida de meio centímetro sempre esteve dentro de você, desde o momento em que nasceu até a sua vida adulta. E eu achei isso uma imagem muito poderosa, que amarra o livro de uma maneira muito potente, o tempo inteiro lembrando essa contradição, da luta entre o indivíduo e a identidade social dele. Não sei se você acha que eu estou certo, uma interpretação que está aí no caminho. Queria saber se é isso mesmo. É uma luta corporal mesmo, né? Se não me engano, acho que tem um livro de poemas do Ferreira Goulart que se chama Luta Corporal, né? Essa luta com a palavra, né? Ou seja, esses atravessamentos que esse personagem ele vai sofrendo e que vai costurando, né? Acho que talvez a palavra seja essa, costurando essa subjetividade com essa identidade social, né? E o quanto essa identidade social ela violenta esse personagem. Esse trecho que você falou, quando ele diz que os negros não têm direito ou eles não conseguem reconhecer quando algo é fruto do seu fracasso ou do seu sucesso, né? Se aquilo é fruto dele como pessoa ou se é fruto de um racismo estrutural ou institucional.
Isso é extremamente violento e estressante. Daqui a alguns dias eu vou falar num grupo de psiquiatras, justamente sobre o racismo e esse sofrimento psíquico, né, que ataca as pessoas negras cotidianamente, né? A todo momento, as pessoas negras precisam avaliar: será que fulano foi racista comigo? Ou será que foi só um mal-entendido? Né? Ou às vezes, quando o racismo acontece, você ainda fica pensando assim: não, mas não pode ser. Né? Você custa a revidar, porque você não tem a certeza, né, se é ou não é. Né? E isso é toda hora, é todo dia. Né? Agora, vocês imaginem a vida inteira, né? Mulheres negras passando por isso, né? Homens negros passando por isso a todo momento. Como diz o Frantz Fanon, os homens negros não têm o direito de reconhecer ou conhecer os seus próprios infernos. Né? Eles não têm direito de descer aos seus infernos, porque antes de descer aos infernos, eles têm que lidar com o inferno exterior. Né? E a maneira que se tem de lidar com os próprios infernos é depois com doenças psíquicas. É só a gente ver aí as estatísticas para a gente mostrar quem são as pessoas que mais sofrem com síndrome do pânico, né, com problemas mentais, que são a população negra, justamente por esse excesso, né, de violência cotidiana, simbólica, que acontece todos os dias. E nesses grupos que eu tenho ido de psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, né, eu acho que eu devo ter ido pelo menos em 5 grupos, né, nesses meses, e eles muito preocupados, assim, né, então quer dizer que agora eu não posso mais tratar pessoas negras, né, eu sendo branco, ou pessoas negras só devem procurar psicanalistas ou psicólogos brancos. E eu sempre digo que isso que é uma leitura superficial, a gente ir para esse lado, assim, né? Porque senão daqui a pouco eu não vou me tratar mais como uma psicanalista, né? Uma mulher não vai se tratar mais como psicanalista homem, né? Então, eu acredito também muito na questão da troca, né? Mas esse psicanalista branco, ele tem que entender que existe um homem negro ali na frente dele, né? Ele precisa entender, ele precisa ter lido Frantz Fanon, né? Ele precisa ter lido Toni Morrison, Djamila Ribeiro, né? Ele precisa ter lido James Baldwin, né? Ou seja, se ele quer ajudar mesmo aquela pessoa, né? Então ele também, para além do Freud, né? Precisa também estar instrumentalizado para que possa ajudar aquela pessoa. É claro que a leitura não é tudo, né? Eu posso ter várias teorias antirracistas, mas talvez eu não consiga chegar, de fato, no cerne da questão, né? Porque a coisa ela tem que passar antes pelo córdice, ela tem que passar pelo coração, né? Eu preciso conviver com pessoas negras, né? E não é, eu até tenho um amigo negro, não é nesse sentido, mas é no sentido de se preocupar com essas pessoas, né? Ou seja, o que eu estou fazendo, né? Olhar ao seu redor e ver por que só tem pessoas brancas, por que só tem amigos brancos, né? Então, passa por uma série de questões, né? Então, acho importante que a gente discuta isso na psicanálise e na psicologia também. Jefferson, um dos momentos mais significativos para mim, que mais me pegou no livro, sobretudo narrativamente, é lá pela página 90, em que a gente tem o Henrique e a Marta discutindo na rua, falando alto, né? Discutindo, tendo um DR, assim, né? Discutindo. E a gente, o leitor, está inserido ali vendo a pele ali pelo avesso. São 2 indivíduos discutindo o relacionamento deles, né? E, de repente, o narrador tira a gente daquele avesso e joga a gente no espaço hostil da cidade. Então, o que a gente passa a ver, a partir da perspectiva da cidade hostil, ou seja, um casal de negros discutindo na rua. Você até fala assim, escandalosos, barraqueiros, mal educados, né? Uhum. Então, a gente é arrancado daquele espaço do avesso, que é aquele espaço que é um espaço afetivo ali, toda a discussão de casal, ela é uma necessidade de você
resolver aquilo de alguma forma, né? Então é uma discussão afetiva, e você é jogado, tirado dali, e você passa a ver a partir da perspectiva da cidade, ou seja, dois negros, barraqueiros, escandalosos e mal educados, né? Então, aí você tem o espaço hostil, que é a cidade trabalhando quase como um personagem, né? E é curioso que esse espaço hostil, ele me parece bastante representado pela figura do policial, né? Do terceiro capítulo, da Barca, que ele é a própria representação do espaço hostil, né? Tanto que no momento fatídico, a gente também, acontece isso também, a gente está dentro do Henrique, ele feliz com a aula que teve, etc., né? Andando na rua, e ele é abordado e ele não obedece à ordem do policial. Então, para a nossa visão, para a gente que vê pelo avesso, é o professor feliz com a aula dele. E quando a gente vê pelo espaço hostil da cidade, é um cara negro que não está obedecendo à ordem policial, né? É quase um cara negro que está fugindo da polícia, né? E esse policial, a primeira vez que ele aparece, né, ele é introduzido para a gente a partir de uma narrativa onírica, né? Ele começa com um sonho. Assim. E a gente pensa assim, olha só, então o Nardô vai entrar no personagem também. Mas, na verdade, acaba que não, né? Porque, na verdade, a gente percebe que o narrador mantém o distanciamento pela terceira pessoa, né? A narrativa, assim, ela é caracterizada por essa evidência de uma terceira pessoa, como que a narrativa está mostrando para a gente que tem um distanciamento, que é o distanciamento que o narrador não teve com a Marta, que não teve com o Henrique, né? Aí eu queria que você dissesse para a gente como é que foi a construção, como é que foi pensar nesse espaço hostil, né? Nesse inferno que você acabou de falar, nesse outro inferno externo, né? Que a gente tem passado, que é a cidade, que é aquele policial. Então, eu queria que você falasse para a gente como é que foi a construção, como é que foi pensar nesses personagens, que eu trato a cidade quase como um personagem, esses espaços hostis e nesse personagem, que é o hostil. Né? Que você falasse deles, assim, como é que foi a construção desses personagens. Jorge, eu quero muito ser teu amigo. Eu quero ser amigo de todos vocês. Mas é que, Jorge, você explicou o livro para mim, assim, agora, porque ficou muito mais nítido, assim, para mim, a estrutura do livro agora, nisso que você falou, dessa oscilação, né, entre esse interno e esse externo, e que mesmo dentro daquele momento mais afetivo ali, naquele momento em que os dois estão convivendo no inferno, né, nesse inferno afetivo que os dois ali estão, até nesse momento a questão racial ela salta, né, e ela salta aos olhos e revela então o estereótipo que as pessoas veem nas pessoas negras, né, os barraqueiros são aqueles que gritam, né, e essa cidade hostil e aqueles carros passando perto deles, né? E aí se cria toda uma tensão ali, porque eles sentam no meio-fio e eles já não estão importando mais se os carros vão chegar perto ou não, né? Então me parece que é essa oscilação, né? Entre o externo e o interno, ele não dá trégua, né? Não dá trégua nem nesses momentos mais íntimos e mais afetivos. E o policial é uma narração em terceira pessoa, a gente não sabe quem está narrando e eu também não sei quem narra, não tem nenhum personagem ali, né, que narra aquela parte, justamente porque eu queria dar uma impessoalidade, né, àquela narração. Né? É como se quem tivesse apertado aquele gatilho fosse o Estado, né, e não aquele soldado, aquele homem, aquele policial. É como se ele estivesse obedecendo a uma ordem, porque não importa a cor de quem está apertando o gatilho, né? Porque as pessoas falam isso, né? Os próprios negros são racistas, né? Mas a questão não é essa. Vestiu a farda, você vestiu o Estado, né? E você vai fazer o que o Estado está mandando, né? Então, me parece que é isso, Jorge. Essa oscilação
faz com que os personagens nunca estejam a salvos desses julgamentos raciais. Então, como você bem falou, eu estou contando ali uma história que vem de dentro para fora, né? Ou seja, aqueles dois ali brigando, e de repente é como se uma câmera saísse daquela briga ali e mostrasse uma outra pessoa vendo aquelas duas pessoas negras discutindo e pensando, olha lá, né? Só podia ser negro mesmo fazendo esses barracos, né? E tem uma outra parte também do livro, que é bem no início, quando ele tem uma relação interracial, né, com a Juliana, né? E ali também vai aparecer nos afetos também o quanto o racismo ele acaba corroendo essas relações de modo que eles não conseguem ficar juntos. Mas é claro que eles não ficam juntos por uma série de questões, né? Há a questão racial ali, do racismo, mas também porque eles não tinham maturidade para lidar com aquela questão que se colocava ali, né? Mas, claro, o racismo ele vem avassaladoramente, né? E sobre ser amigo é verdade, tá, Jorge? Não é da boca para fora. Legal. No final, a gente pode fazer um convite para você se juntar mais a nós. Tá bom. Mas eu quero antes puxar para a minha sardinha e fazer uma pergunta talvez meio esquisita, né? As duas mulheres, as duas mães, não são figuras assim muito acariciadas pela obra, né? Uhum. A avó vai para a rua, é bêbada, ela é o contrário da avó, né? Ela é uma anti-avó. E se não há ternura entre o pai e o filho, me parece que menos ainda entre a mãe e o filho. Quer dizer, a mãe aparece como uma figura desagradável, né? Extremamente sofrida. Ela talvez seja, de toda a obra, o personagem que mais sofreu, de todas as formas, mas ela resultou disso tudo uma pessoa desagradável. Quer dizer, ela não tem a sedução que o pai tem. O pai vai ficando em direção ao final do livro, cada vez mais sedutor, né? No entanto, você muda um pouco de diapasão, mesmo de estrutura narrativa, quando você fala da mãe. É um pouco diferente, né? E você dedica a ela o que me parece ser um dos momentos mais lindos do seu livro, quando você diz, e é maravilhoso isso, na página 118, minha mãe não tinha lugar. E era como se a cidade não pudesse ensiná-la a ser sozinha. Não que ela já não soubesse a gramática da solidão, olha que beleza, né? Sabia, mas as coisas à sua volta faziam-na lembrar de sua mãe e de seu pai com tanta nitidez que poderia jurar que o asfalto de cada rua, que as esquinas, as calçadas e as pessoas a magoavam profundamente. E aí é a hora em que você um pouco resgata essa personagem, né, tão excluída, tão solitária, e diz que 2 anos depois ela entrou numa pequena faculdade de Porto Alegre, porque essa coisa, né, da faculdade, do ensino, do professor, está no livro todo. Eu achei essa passagem de uma beleza, essa gramática da solidão, mas há um atrito, né, em relação a essa figura. Você fala um pouquinho dessas mulheres? Sim, o meu livro anterior, que é o Estela Sem Deus, é uma narradora em primeira pessoa, né? E é uma menina de 13 anos, uma menina negra, e conta a história dos 13 aos 16 anos. Foi o livro mais difícil que eu fiz, né? Aliás, todos os livros foram difíceis, né? Mas esse me pareceu quase impossível. Eu desisti desse livro muitas vezes, justamente por esse grau de alteridade que eu tive que colocar nesse livro, ou seja, assumir, né, essa posição, né, de uma mulher negra que também tem problemas com a sua sexualidade,
problemas com a mãe, com o pai, né, com o irmão, e aí entra a questão da religiosidade também. Então foi um livro assim bastante difícil e uma personagem bastante impossível para mim e que eu não consegui talvez ter o acesso que eu achava que eu conseguiria ter, né, com essa personagem. Mas me deu uma certa experiência também para que eu fizesse mais personagens femininas, sempre tomando cuidado para não cair no risco, né, ou nas armadilhas do machismo estrutural, né, dos estereótipos e assim por diante. E a Marta, ela aparece como um contraponto ao Henrique, até sobre a questão do próprio racismo, né? Ou seja, eles discordam também sobre o racismo, né? Ela chega a dizer, você vê racismo em tudo, né? Ou seja, a gente sai e a gente não pode ver um filme porque você já acha que por que não tem negros aqui, né? Ou seja, o Henrique nunca relaxa, né? E ela já vem já com uma outra proposta que de certo modo, né? Assim, até para uma sanidade mental, é necessário também, né? Que você não fique todo o tempo vendo, percebendo essas coisas, né? Mas eu também não podia colocar uma personagem que simplesmente fosse uma antagonista, porque isso daria a ela um status de vilã. Né? E eu não queria isso. Eu queria também a subjetividade dela. Tanto é que na primeira versão, quando ela vai para Santa Catarina e fica com a mãe, né, que adota, e com a irmã dela, eu escrevi... Eu achava que eu estava escrevendo um outro livro, porque eu escrevi muitas cenas sobre a Marta, sobre a mãe, sobre as conversas que elas tinham. E aí eu pensei, se eu continuar indo por aqui, eu vou ter que parar e fazer um outro livro só com a Marta, porque ela já estava tomando assim um espaço na narrativa e eu tive que cortar. E quando eu mandei para a editora, eles também me sugeriram que ou eu mudasse a ideia do livro, né? Ou seja, a história teria que ser dos dois, né? Ou eu cortasse para que eu continuasse com foco no Henrique. Se eu continuasse, né, com a Marta, certamente seria outro livro, né, porque tinha muito mais coisas aí para falar dela. Mas foi uma personagem extremamente difícil, Beatriz. Não foi uma personagem assim muito fácil, porque muitas vezes eu pensei, será que eu não estou caindo no estereótipo, tratar essa mulher como louca, como ciumenta, né, como agressiva, uma mulher negra, né, que a gente já sabe de tudo que vem. Mas aí eu comecei a perceber que talvez o que ela passou na vida, né, pudesse resultar numa personalidade como a dela, que é uma personalidade de defesa, de insegurança, né, de tudo que ela passou na vida. Né? Talvez o leitor tenha compreendido isso, assim, né? Ou seja, analisar a trajetória dela e ver no que ela acabou se tornando, né? Escrita com a gramática da solidão, né? Escrita com a gramática da solidão. A gente podia passar para mais uma pergunta. Se a gente estiver te alugando demais, você avisa, tá, Jefferson? Não, Mas eu tá vou ótimo. sugerir que Jorge e Lucas façam mais uma pergunta sobre a obra, depois eu vou te perguntar sobre uma coisa mais específica. Vamos lá, Lucas? Então, a última pergunta que eu queria fazer, que eu achei interessante também, que me parece que aquela coisa do professor de literatura que está numa comunidade periférica, vem de uma região periférica, e ele a partir do momento que ele se torna intelectual naquela região, ele, de certa forma, sai um pouco dali. E ele fica num lugar que ele não é aceito totalmente pela sociedade por causa da cor da pele, por causa de onde ele veio, mas ele também não se sente mais completamente integrado no lugar onde ele cresceu. Mas aí ele encontra nesse papel de mediador
você já falou, é um pouco a maneira dele se colocar, que é no episódio em que ele dá o Crime e Castigo para a turma de EJA ler, né? E eu acho que é uma coisa, isso é um pouco o que tem também nos livros do Ferrez, também tem essa posição desse do intelectual que não é aceito pela intelectualidade branca do país, mas também não consegue mais se sentir completamente integrado àquela comunidade onde ele veio. E eu queria que você comentasse alguma coisa dessa construção desse elemento da personalidade dele. Uhum. O Henrique, ele é o próprio entrelugar, né? Ele é o mediador ali de conflitos, do conflito entre esse mundo interior e exterior, esse conflito entre os brancos e os negros, e esse conflito desse mundo que ele quer levar para a sala de aula e que encontra uma barreira imensa, né? Uma barreira social causada pela própria estrutura escolar, né? Que faz com que adolescentes e adultos não se interessem, né? E ele tenta levar a poesia, leva Drummond, né? Ele põe lá no quadro o poema e ninguém dá bola, riem dele, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa manter a sanidade para entender que eles não estão rindo do professor, né? Isso é um exercício que eu fiz também quando eu trabalhei numa escola pública super difícil aqui em Porto Alegre, e eu chegava em casa assim arrasado, assim, porque eu não conseguia dar aula. E eu pensava, mas eles não estão rindo de mim, eles não estão me atacando, eles estão atacando a estrutura da escola, né? Estão atacando a escola com E maiúsculo, né? Isso é muito difícil, né, de fazer e de lidar. E o Henrique, ele é justamente essa pessoa que vai fazer esse meio de campo, né? De levar aquilo que ele acha de melhor para os alunos, né? Então, por isso que ele vai levar o Dostoiévski, daí ele já começa a pensar que ele pode levar Toni Morrison, pode levar Clarice Lispector, Virginia Woolf, então ele acha que ele pode levar tudo, ele acredita muito nisso, né? Que os livros podem, né, de alguma forma, mudar isso. Talvez o Henrique acredite mais do que eu, que os livros podem alguma coisa, né? Eu prefiro que ele acredite mais nisso para que eu não caia em algumas ilusões. Mas no próximo romance que eu estou trabalhando, ele é um romance que se passa no início dos anos 2000 e vai acompanhar a trajetória de 3 estudantes na universidade, né, em cursos diferentes, né, letras, história e medicina. Negros, né, são esses personagens. E mostrar a mudança que esses personagens vão sentindo ao longo dos anos 2000 com a entrada de pessoas negras na universidade. Essa mudança epistemológica, essa mudança de comportamento dos professores, né, a questão das cotas, né, tudo isso que vai agregando, né, nessa trajetória desses personagens. Eu estou ainda na base da pesquisa, ainda estou entrevistando algumas pessoas, mas a ideia é trabalhar justamente nessa fronteira aí que se coloca, né? O título do romance provisoriamente está como De Onde Eles Vêm, que é justamente a pergunta que se faz, né? De onde é que ele vem? Né? Que família ele é? De que família ele é? E as perguntas também que esses alunos que chegam na universidade perguntam ao professor, né? De onde é que ele vem? Quem é esse professor? Né? Então, são perguntas sobre as origens que vão entrar nesses conflitos, né? E aí a gente chega na questão do cancelamento, né? E tudo isso que está envolvido, né, nos nossos tempos. Jefferson, pesquisando sobre o seu livro, eu não sei se foi alguma coisa que eu li ou que eu vi em alguma entrevista, alguém me perguntando se o livro foi baseado em fatos reais, né? Quando eu ouvi isso, eu pensei, é óbvio que foi baseado em fatos reais, né? Mesmo se não tivesse sido, seria, né, baseado em fatos reais, pelo fato, né, isso acontece o tempo inteiro, isso é um retrato da sociedade, né? E quando você falou agora há pouco que talvez seria legal ter escrito Agora é a Nossa Vez, eu acho que quando você fala Agora é a Minha Vez,
acaba sendo, né, agora é a nossa vez, porque quando eu li isso, eu pensei também que agora é a minha. E todo o leitor negro vai pensar isso também, né? Então, eu queria, baseado nessa ideia, assim, eu queria que você falasse como é que foi a recepção da comunidade negra em Porto Alegre, né, especificamente, do seu livro. E se você percebeu diferenças de leituras entre leitores negros e leitores não negros. Você percebeu alguma diferença de perspectiva em relação ao seu livro? Olha, eu tenho visto muita gente me escreve, assim, todos os dias eu recebo pelo menos 2 ou 3 mensagens, desde que o livro saiu, assim, é bastante coisa. Eu sempre procuro responder as pessoas quando eu posso, assim, né, às vezes eu não consigo, e são um público, assim, muito variado, assim, né, então tem um público branco, tem um público negro, público jovem, os mais velhos, então é bem heterogêneo, assim, o que eu tenho percebido. Mas, de modo geral, assim, a recepção das pessoas negras tem sido no sentido de se sentir acolhido, como você falou, assim, né, ou seja, era um livro que eles esperavam, eles achavam que não existia, ou que não existia uma possibilidade de haver um livro tão próximo, né, e não tenho nenhum problema em dizer, Jorge, que ele é um livro autobiográfico, no sentido de que há elementos ali biográficos, né, desde que isso não sirva como argumento para diminuir a estética do livro, né? Ou seja, há uma elaboração estética com a linguagem, né? que é uma preocupação que eu tenho para que isso seja visto como literatura, né? Mas há, claro, elementos biográficos ali que que foram importantes na minha vida, né? Mas a recepção de pessoas brancas, o que tem acontecido em alguns casos, né? De algumas pessoas que, de repente, eu escutei de uma senhora, ela tinha 73 anos, né, eu participei de uma conversa, uma senhora branca, aqui não sei se era de Porto Alegre ou do interior, mas ela disse: Jefferson, eu tive que ler o seu livro agora, depois de 70 anos, para entender o que os negros passam. Né? Mas, claro que nos parece uma coisa um pouco absurda, né, porque a pessoa demorou 70 anos para conseguir se dar conta disso, mas, por outro lado, também ainda é possível que as pessoas sejam educadas nesse sentido, né? O racismo ele existe ou por pura maldade, né? Ou por ignorância mesmo, ou por desconhecimento, né? Ou porque não teve a oportunidade de ter contato com esse assunto, por algum motivo. Mas me parece que a recepção pelas pessoas brancas é de surpresa. Nossa, eu não sabia que os negros passavam por isso. Eu não sabia que os negros eram abordados pela polícia tantas vezes. É mais nesse sentido assim de descoberta. E as pessoas que são mais conscientes assim da temática racial, geralmente nas conversas a gente acaba evoluindo para outros temas que o livro aborda, que foi o que aconteceu aqui. Né? Ou seja, a gente não ficou girando em torno da questão do racismo, né, racismo estrutural e tal, como acontece quando pessoas brancas querem muito falar sobre isso, porque é uma descoberta, né, naquele momento. Né? Às vezes me cansa um pouco, assim, né, ter que falar, né, tudo de novo, vamos lá e tal, né, porque eu quero falar da estrutura do livro, né? Eu quero falar das referências, quero falar do Truffaut, do Chico César, né? Do Itamar, né? Eu quero falar dessas questões estéticas que fazem parte do livro também, né? Mas eu também entendo que, como o livro toca nessa questão racial, é normal que as pessoas queiram falar sobre isso, né? Mas não só falar sobre isso. Eu já participei de algumas conversas que eu saí bem chateado, assim, porque eu não consegui falar sobre outra coisa que não seja, né, a questão do racismo, né? Então, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade, assim, de ter uma conversa nesse nível, como a gente teve, assim, né, de poder falar de literatura, de estética, né, falar sobre as questões sociais, mas de uma maneira, assim, mais profunda, né?
Lucas, você ainda tem alguma pergunta? Depois eu quero fazer só uma sobre justamente a formação do Jefferson. Não. Eu acho que eu queria perguntar, mas aí ia gerar outra coisa sobre a escolha do você, que eu achei muito boa, usar o você, leitor, Tá, que é ótimo. maravilhosa. Não sei se ele quer falar sobre isso. E essa transição que o Jorge comentou do você para o ele, que eu acho que é muito bem construída e é o que dá um pouco o que mantém estruturalmente a força, né, do romance, eu acho. Se ele quiser comentar sobre isso, mas é a última questão, prometo. Olha, Lucas, o você, ele surgiu de um exercício que eu fiz em sala de aula comigo mesmo, né? Eu estava cuidando de uma prova de alunos do ensino médio, isso ali em 2015, eu acho, e eu estava muito indignado, assim, porque eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tinha que entregar relatório do mestrado, sei lá, eu tinha que fazer um monte de coisa, e eu estava ali indignado, meu Deus, mas eu estou aqui cuidando de uma prova, né? Eu estou sem fazer nada, né? E era 1h30 ali para ficar parado, né? E eu pensei, eu vou fazer um exercício aqui de narrativa. E eu comecei, né? Você está na sala, de repente um aluno levanta a mão e você não quer que ele vá, e ele vomita em cima de você. E eu comecei a fazer uma narrativa dentro da minha cabeça, assim. E quando eu cheguei em casa, eu sentei no computador e comecei a digitar tudo que eu lembrava que eu tinha narrado mentalmente, né? E aí a minha esposa, na época, né, eu mostrei para ela e ela disse, isso aí que você escreveu é muito diferente do que você vinha fazendo antes, né? E de fato, ele é um livro completamente diferente dos outros dois. E aí eu gostei dessa narrativa em segunda pessoa, mas ela tem um problema de repetição de sintaxe, né? Isso é um problema, porque pode cansar o leitor. E foi então que eu tive a ideia de enganar o leitor. Então, eu tenho um narrador em primeira pessoa que chama esse você, mas o você não é o leitor, né? O você é o pai, mas ao mesmo tempo é o leitor também, né? Então fica esse narrador ambíguo, né? E eu acho que eu li acho que 2 livros que tem esse narrador em segunda pessoa. Um é o do Diário de Inverno do Paul Auster, que é esse você que ele utiliza do início ao fim, que eu acho um pouco cansativo. E o outro é um conto da Chimamanda, que está no livro No Pescoço, que também ela utiliza esse você. Foram as únicas vezes que eu vi assim essa narrativa em segunda pessoa. E aí eu acabei mesclando, né, essa narrativa em primeira, em segunda. Quando ele fala da mãe, né, a Beatriz viu muito bem isso, né, ele se afasta de modo que ele parece uma narração em terceira pessoa, né, e assim vai. Eu acho que o Ítalo Calvino, a minha memória me levou para o Ítalo Calvino, o Sim, o Viajante. O Calvino também. Eu não li isso na mão. Tá ótimo. Jefferson, para terminar, o seu livro é um livro muito sofisticado, né, como você mostrou aqui, e que revela um trabalho e uma formação, né, uma formação literária que me parece não é só uma formação literária como leitor, você acrescenta outra camada, que é o de professor de literatura, mas eu queria que você falasse um pouco mais, porque aqui no Rio a gente tem se interessado muito, eu já fui 2 vezes a Porto Alegre para ver esse ensino da escrita literária, já tive alguns encontros, fui 2 vezes à PUC, já fui a outros encontros, porque eu gostaria, inclusive, de trazer essa experiência, né? A PUC do Rio de Janeiro tem, a nossa Faculdade de Letras da UFRJ ainda não tem. Nós não temos um curso de criação literária. Mas há em Porto Alegre todo um conjunto de discussões que vem desde o início com as livrarias, com as editoras de Porto Alegre. Então, há um ambiente de leitura e escrita que me parece ser muito especial. Eu tive uma orientanda, Maria Tereza, da PUC, que veio aqui para o Rio para fazer
um pós-doutorado sobre literatura contemporânea, e eu então pedi a ela, mas Teresa, não faz isso não, faz sobre Rio Grande do Sul, agora, contemporâneo. A gente quer que você explique o que acontece. E foi uma surpresa para ela mesma. Ela fez levantamento de escritores, levantamento de prêmios, de editoras. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é essa vivência, né, em torno de você, para a criação literária, né? Sim, sim. Bom, eu tive uma caminhada bastante acidentada, assim, academicamente e também em relação à própria escrita literária, né? Eu nunca fiz uma oficina literária. Eu já tinha tentado fazer, mas ou eu não tinha dinheiro ou não dava certo, mas eu nunca consegui fazer. E eu acredito que se eu tivesse feito, eu teria errado menos, porque foram muitos anos para escrever um romance, né? Eu demorei 6 anos para fazer o meu primeiro romance, né? E é um livro de 130 páginas, porque foram muito erros e acertos, né? Agora, já com Avesso da Pele, eu demorei 2 anos, né? Então, tem também essa coisa da consciência, da técnica, que eu acho que ajuda bastante. E eu sou super a favor dos cursos de escrita criativa. Eu acho que aqui no Brasil ainda, acho que agora não, mas se tinha ainda muito preconceito, né, em relação a isso, sendo que nos Estados Unidos a gente tem vários autores, né, o Salinger, por exemplo, é um autor de escrita criativa, né, escreveu o livro Monumental, e entre outros autores. Então me parece que é um campo bastante promissor. E aqui no Rio Grande do Sul eu não sei muito bem o que acontece, assim, né? A gente tem muitos escritores bons, né? Eu acho que é o frio que faz com que a gente não sai muito, não fala muito com as pessoas. Tá, vou escrever então, né? Porque mas assim, Beatriz, a minha formação ela não se deu nesses grupos de escrita criativa, e eu demorei muito para chegar nesses grupos também, né? Eu digo que a minha formação ela se deu num apartamento de 45 metros quadrados, de 8.000 livros. Esse apartamento, esse apartamento era de um professor de literatura, um grande amigo hoje, que é o Jorge Frois. Ele é um poeta. Ele escreve pouco, mas produz muito. Quero dizer que o pouco que ele escreve é muito, né? Ele é pouco conhecido aqui no Rio Grande do Sul, porque ele quer, né? Ele não gosta muito de aparecer, mas ele foi uma figura importantíssima na minha formação, né? Eu conheci ele quando eu tinha 21 anos e foi o primeiro professor negro de literatura que eu tinha visto na vida, né? E aquilo foi um acontecimento para mim, porque ele falava de Ogum, falava de Shakespeare com a mesma intensidade. E um dia ele disse: você quer estudar no meu apartamento? Porque ele, na época ele morava com a namorada dele e ele só tinha esse apartamento para manter os livros. E ele me deu a chave do apartamento dele, e quando eu entrei e eu vi aqueles livros espalhados por tudo que é lado, tinha livro no banheiro, na área de serviço, não tinha nem lugar para sentar, tinha um pedacinho do sofá, assim, que é o único lugar possível que você podia sentar. E aí tinha de tudo naquele apartamento, tudo que vocês possam imaginar, assim, de literatura, de sociologia. Nossa, era muita coisa e eu não sabia nem por onde começar, né? E aí ele me serviu como uma espécie de mentor intelectual, assim, né? Ali isso tudo antes de eu entrar na faculdade. Então, quando eu entro na universidade, eu já entro com uma carga de leitura, assim, bastante robusta, assim, né? Justamente porque eu tive esse professor de literatura que não entrou na academia, né? Ele não fez mestrado, doutorado, mas certamente ele mereceria aí um título de doutor honoris causa aí. Que história linda! Nossa, que final maravilhoso. Bom, gente, eu queria te convidar para ficar mais perto da gente. Aqui no nosso programa Avançado de Cultura Contemporânea, a gente tem um programa de pós-doutorado e a gente teve conosco o João Azanello Carrascosa. O Carrascosa passou um ano aqui e tive a alegria de ter o convívio, ser supervisora dele, editou uma revista Z, né? Ajudou a organizar uma revista Z
sobre literatura. Então, a gente quer poder te convidar virtualmente, sempre que for possível, quando tiver alguma coisa que você nos assista. O Jorge, eu já joguei lá uma rede, ele tem que vir para cá para se juntar a nós. Então, Jefferson, muito obrigada. E, pessoal, divide aí as despedidas. Muito obrigada mesmo. Foi histórica essa entrevista. Gente, eu que agradeço. Obrigado, Beatriz, pela conversa, e farei questão aí de fazer parte desse grupo sempre que for possível. Quando eu for ao Rio de Janeiro também, Claro. quero encontrá-los depois que estiver todo mundo vacinado, né? Obrigado, gente. Foi maravilhoso. Obrigado, Jefferson, também. Foi extraordinária a conversa. Grande abraço. Obrigada, até a próxima. A gente quer ser seu amigo, hein, Jefferson? A gente quer ser seu amigo. Que já ótimo. Pode nos considerar amigos. Beatriz, depois eu não sei se você pode passar os e-mails de todo mundo. Claro, claro. O Lucas tem seu contato, né? Aí o Lucas passa o nosso Zap, e-mail, tá? E a gente fica com o seu para continuar. E depois a gente quer te mandar a entrevista para você ver, quando a gente conseguir botar no YouTube. Tá bom? Que Muito ótimo. obrigada, gente. Ótimo.